Olá, Orientando o Direito está no ar. E hoje nós temos o privilégio de receber aqui nos estúdios do Canal 20 a professora Aurenice Mota Teixeira, que é professora em 3 instituições de ensino superior em Montes Claros, já foi inclusive coordenadora de curso de Direito, e a professora Aurenice leciona disciplinas como contratos, prática jurídica e, principalmente, para o que vamos falar hoje aqui, direito do consumidor. E hoje nós vamos falar de relações de consumo. E para falar sobre consumidor, eu gostaria de pedir à professora Aurenice que nos explicasse primeiramente o conceito de consumidor e fornecedor e outras palavras que aparecerão na nossa conversa de hoje. Olha, consumidor é aquele que adquire o produto ou serviço como destinatário final. Ou seja, aquele que compra e não vai comercializar aquele produto, ele vai usufruir do produto ou do serviço. Ou seja, eu, pessoa física, sou consumidora, uma pessoa jurídica também pode ser consumidora, desde que essa pessoa jurídica seja considerada vulnerável. Por que isso? Porque o Código de Defesa do Consumidor não é para todo mundo, é para um público selecionado pela lei. A lei é uma lei especial que vai tratar de um público considerado vulnerável. Então, todas as pessoas físicas se enquadram na condição de consumidor. Agora, algumas pessoas jurídicas em condições especiais vão ser consideradas consumidoras. Isso é importante porque, às vezes, a pessoa me pergunta: professor, o clube do qual eu faço parte se comportou dessa forma. E aí eu vou ao PROCON? Falo, não, você é um associado do clube. O clube não é fornecedor. E você não é o consumidor. Então, essa relação aí não é uma relação de consumo. É claro que é uma relação que vai ser protegida pela lei, pelo Código Civil, né, que é uma lei geral, que é destinada a todas as pessoas, né, ou a maioria dessas pessoas. Você, na sua palavra, você falou também sobre vulnerabilidade. Então, ao terminar esse conceito de consumidor, talvez você explicaria para nós a questão de vulnerável, o que é a vulnerabilidade. Tá certo. O vulnerável é aquela pessoa que é considerado pela lei um desprotegido, aquela parte mais fraca na relação de consumo. Ou seja, eu tenho a pessoa que é vulnerável, todos os consumidores são considerados vulneráveis porque estão mais sujeitas às práticas do mercado, às práticas abusivas do mercado. Então, nessa relação de consumo, o consumidor é aquela pessoa que tem menos conhecimento da lei, é aquela pessoa que tem menos conhecimento técnico acerca do produto, porque foi o industrial quem o idealizou e ali ele conhece todas as técnicas desenvolvidas. Já o consumidor não tem essa oportunidade. E é aquela pessoa que, de fato, é chamado a consumir, que é a vulnerabilidade fática, aquela pessoa que, na verdade, é chamado pelo mercado, pelas propagandas, né? Então, são pessoas que estão nesta condição de fragilidade em relação a outra parte que está fornecendo o produto ou serviço. Professora, e as questões de consumo envolvem 2 palavras muito interessantes: vício e defeito. Você falaria para nós sobre esses 2 termos? Olha, para que é importante eu saber o que é vício e o que é defeito? Porque o consumidor, quando adquire um produto ou serviço, sabe que tem o direito de ir até a loja reclamar. Mas, para saber onde reclamar e quais os prazos que eu tenho para fazer isso, eu vou ter que definir o que era o vício e o que era o defeito, né? Então, olha, eu tenho defeito quando eu tenho um acidente de consumo. Aquele produto me causou um acidente, né? Ou o serviço me causou um acidente. E eu tenho vício quando aquele produto simplesmente não funciona ou funciona mal. Ou seja, ele não atende à finalidade a que destina, né? Aí,
Por exemplo, eu tenho vício quando eu ligo a televisão e a televisão não funciona. A televisão contém um vício de fabricação, uma peça não se encaixou bem, o liquidificador também não funciona, mas não funciona porque foi mal instalado ou porque foi mal utilizado, né? Não funciona porque isso já vem da própria fábrica, né? A fábrica, de certa forma, não produziu aquele produto como deveria, ou não atendeu as normas técnicas para a fabricação daquele produto. Então, ele simplesmente não funciona ou funciona mal. Não é? O produto não é da qualidade a que se espera. Agora, eu tenho o defeito quando aquele produto me causa um dano físico ou um dano moral. Ou seja, é um dano que vai acarretar a saúde e segurança do consumidor. Olha só, por exemplo, comprei a televisão funcionou, mas ela explodiu, estilhaços de vidro veio a ferir pessoas da minha família. Aí, nesse caso, eu já tenho o defeito, né? Esse defeito é um defeito que me causou um dano, né? Não é simplesmente não funcionar o produto. E aí, onde eu vou reclamar e quais os prazos que eu tenho? No caso de vício, eu tenho que analisar se o produto que eu adquiri é um produto durável ou se o produto é um produto não durável, né? O produto durável é aquele produto que ele não se esgota pelo uso, né? Por exemplo, uma geladeira é um produto durável, né? Uma televisão, um computador é um produto durável. É um produto que ele não vai se esgotar com o meu uso. Então, neste caso, eu tenho prazo de 90 dias para ir até a loja onde eu adquiri o produto. Poderia fazer isso em relação a outras pessoas da cadeia produtiva, por exemplo, o distribuidor, o importador, o industrial, o produtor. Eu poderia ir diretamente a essas pessoas ou simplesmente ir àquele que me vendeu, que é o mais próximo. De fato, todas as pessoas são responsáveis, né? Pelo Código de Defesa do Consumidor, todas elas terão responsabilidade diante do consumidor. Agora, se o produto é não durável, que é aquele que se esgota rapidamente, que ele se exaure, que ele é consumido pelo uso, aí sim o meu prazo é menor, é um prazo de 30 dias. Olha só, eu utilizo o alimento, ele se exaure, o medicamento, eu bebo, ele acaba. Então, nesse caso, o meu prazo é menor, é um prazo de 30 dias. Só que acontece o seguinte, quando o produto contém um vício, a pessoa vai à loja e essa loja tem o direito de tentar sanar o vício. Tá? Então, nesse momento, o consumidor entrega o produto para a loja e a loja vai, aliás, além de entregar o produto, documenta, que é o mais importante, né? Ele vai entregar o produto e vai colher um recibo de quem entregou aquele produto naquela data. Por que isso é importante? Primeiro, porque a lei resguarda o fornecedor de tentar sanar aquele vício, né? Sendo possível. Né? Nem sempre vai ser possível, mas sendo possível, vai sanar, manda para assistência técnica, né? De forma que o produto venha a funcionar adequadamente, conforme a expectativa do consumidor. E é importante também, porque a partir do momento que o consumidor entrega o produto para o fornecedor, esse prazo para de contar. Então, o consumidor vai ter um prazo maior, ou seja, o prazo voltará a contar quando o consumidor receber de volta o produto. E aí sim, se ele recebeu o produto e o vício não foi sanado, aí ele poderá ingressar com ação competente. Tudo bem? Agora, quando eu tenho um defeito, né, lembrando que defeito é aquilo que vem a causar dano ao consumidor, o prazo é de 5 anos. 5 anos para pedir indenização. Se eu adoeci com o produto, se o produto me causou um mal, aí eu tenho esse prazo de 5 anos
para recorrer ao Poder Judiciário e pedir a indenização. Professora Aurenice, e a questão do arrependimento, aí até mesmo envolvendo um pouquinho as disciplinas nas quais você milita, contratos e consumidor. A questão do arrependimento pelas compras, como que se dá? Olha, o consumidor tem o direito de se arrepender de comprar produtos, mas isso só vai acontecer quando o produto foi adquirido fora do estabelecimento comercial. O que se entende por fora do estabelecimento comercial? É aquela compra feita pela internet, aquela compra feita por telefone, aquela compra em que a pessoa vai à porta do consumidor oferecer o produto ou serviço, a exemplo de serviços de saúde, né, planos de saúde. Então, nesse caso, se o consumidor não saiu para consumir, ele estava em sua casa tranquilamente, ele foi chamado pelo mercado a consumir, a lei vai protegê-lo no sentido de garantir-lhe o direito de se arrepender dessa compra. Então, nesse caso, o produto não precisa ter nenhum vício, o produto não precisa ter nenhum defeito, simplesmente ele não quer mais. Não é nem porque o produto não é compatível com aquilo que ele esperava. Se ele não quer mais o produto, ele tem o direito de devolver esse produto. Mas acontece o seguinte, o consumidor também tem que agir de boa fé. Essas relações contratuais são protegidas pelo princípio da transparência, pelo princípio da boa fé. Então, o consumidor, tanto o consumidor quanto o fornecedor, tem que agir de forma a obedecer à ética. Né? Se o consumidor utiliza o produto, ele já não tem mais o direito de se arrepender. Né? Então, ele tem que observar o produto, guardá-lo e procurar devolver ao fornecedor esse produto. Professora, e a questão que acontece muito, uma pessoa compra um produto para presentear outra pessoa e dá esse presente a esta pessoa destinatária, e esta pessoa poderia ter algum direito quanto a trocas ou exigir que a empresa faça uma troca apenas porque não gostou daquele tamanho, daquela cor, daquela qualidade? Olha, nesse caso não. Se o consumidor não saiu de casa para consumir, ele foi até a loja, comprou um produto, depois descobriu que o produto não se adequa ao seu tamanho ou até mesmo ao seu gosto, né? Então, nesse caso, o fornecedor não é obrigado a trocar. A legislação não determina essa obrigação ao fornecedor. Agora, acontece o seguinte, eu vou trocar se o fornecedor convencionou comigo. Ele me falou, olha, você pode trocar. Leva, se você não quiser, você troca. Você pode dar o presente, se a pessoa não quiser, ela vem aqui trocar. Então, nesse caso, há um contrato, né? As pessoas contrataram, ainda que verbalmente. Então, neste caso, o fornecedor é obrigado a trocar. O que acontece, na verdade, é uma prática, né? O costume, né? O mercado vai gerando uma prática que isso daí vai gerando um costume. O costume gera direito, é fonte de direito. O que, na verdade, tem que haver é informação. As pessoas têm que informar. Não trocamos aos sábados. Se realmente concedeu o direito à troca, tem que informar. Por que não troca? Não, olha, não troco por esse dia, porque esse dia é um dia de movimento e está aqui informado, está aqui escrito que aos sábados nós não trocamos. Então, nesse caso, o fornecedor tem que informar ao consumidor, se ele convencionou que troca, tem que informar qual é o dia que ele pode trocar. Porque essas relações são reguladas pelo princípio da transparência. Né? Então, tem o dever de informar, tem o dever de informar bem, informar claramente ao consumidor e o conteúdo da informação tem que ser um conteúdo correto. Né, um conteúdo claro e correto. Então, o consumidor tem que se ver resguardado nesse sentido. Lembrando que o simples fato de o produto, de não ter gostado do produto, não gera o direito de trocar se assim não foi convencionado, ou seja, se assim não foi combinado pelas partes.
Programa Orientando o Direito agradece a professora Aurenice Mota Teixeira pela entrevista concedida e pede ao telespectador que nos espere amanhã, porque, em Querendo Deus, apresentaremos um programa com outro convidado.